Oi, gente! Mais um Pop Verso no ar com spoiler de um dos nossos assuntos de hoje. Aqui atrás a gente tem uma casa abandonada. E se você está na internet, nas últimas semanas você provavelmente ouviu falar sobre um podcast, A Mulher da Casa Abandonada. Uma história investigativa, uma reportagem de um caso aqui de São Paulo. A gente vai conversar com o Chico Felitti, que é o cara que fez essa história. Além disso, vamos falar também sobre um assunto sério, violência policial nos Estados Unidos, violência contra jovens negros e muitas notícias, muitas curiosidades. Então roda a vinheta, vamos começar. A gente já começa o programa de hoje com notícia sobre o mundo do cinema. O filme Minions 2, que conta a história do Gru. O Gru é o vilão, digamos assim, de Minions. Aí conta a história de quando ele era novinho, que ele tinha um plano de ser o maior vilão do mundo. Enfim, esse filme, essa animação tá quebrando um monte de recorde no mundo. Olha só, a bilheteria de Minions 2 alcançou 200 milhões de dólares no mundo nos primeiros dias depois da estreia. Aí você fala assim, Mari, tá bom, 200 milhões de dólares para o universo do cinema, isso é muito ou é pouco? Aí a gente compara, por exemplo, com Lightyear, que é um filme da Pixar que conta a história ali do Buzz Lightyear, que teve bilheteria mundial de 190 milhões de dólares em 3 semanas. Lembrando que a gente está falando, de uma franquia de muito sucesso. O primeiro filme dos Minions é de 2015, ou seja, há muito tempo. De lá pra cá, aqui no Brasil, a galera é super fã e tal. E a gente tava falando sobre isso na reunião de pauta e a gente descobriu que a mãe do Serginho é muito fã de Minions. Né, Serginho? Muito fã. E aí ele mandou essa foto pra gente aqui, ó, no nosso grupo. Olha lá, Dona Mônica, muito fã de Minions. Diz que um desses bonequinhos, inclusive, fala e fica falando. Eles ficam apertando lá pra falar durante o dia na casa. Você imagina, né? É super tranquilo. Dona Mônica, um beijo pra você. Espero que você goste do filme. Bom, saindo de um sucesso pra outro, agora a gente vai falar sobre Mickey Mouse. Tá vendo esse Mickey aqui? É a primeira versão do Mickey que foi feita ali em 1928, ou seja, há muito tempo. E o que acontece? A partir de 2024, a Disney pode perder os direitos autorais sobre esse Mickey aqui, de 1928. Por quê? Pela atual lei de propriedade intelectual lá dos Estados Unidos, quando passam 95 anos, ou seja, 95 anos depois que o personagem foi criado ou qualquer outro trabalho artístico, eles deixam de ser exclusividade de quem criou. Esse Mickey está nesse curta aí, que é Vapor Willie, ou seja, um curta super antigo, ainda em preto e branco. Então, depois de 2024, qualquer pessoa vai poder usar esse Mickey sem um acordo de licença. Lembrando que a gente está falando só dessa primeira versão. Os outros, talvez a pessoa precise se resolver com a Disney. Bom, vamos conversar então agora com Letícia Vidica, do CNN No Plural. A Lê já apareceu aqui no Pop Verso várias vezes e é um prazer te ter aqui, Lê. Mas antes da nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Você já ouviu o podcast da Mansão da Casa Abandonada? Eu sei que eu vou ser condenada, mas não. Mas não! Eu recebi 2 recomendações essa semana. Letícia, onde você estava nas últimas 2 semanas, Letícia? Aqui. Não ouvi, mas já recebi um pedido do meu irmão pedindo para ouvir e da minha prima, Letícia, falando, escute, pelo amor de Deus. Tá na lista essa semana. É o assunto hoje no carro. Da conversa da família. E é o assunto também do Twitter. Olha só esses tweets que a gente separou. Os jovens de hoje só pensam naquilo, a mulher da casa abandonada. Tem mais. Chefe, cancela a reunião, eu preciso ouvir a mulher da casa abandonada. E tem mais um que a gente separou. Eu tava obcecada, passava 80% do meu tempo falando sobre a mulher da casa abandonada e nos outros 20% eu torcia que alguém falasse dela pra eu poder falar dela mais um pouco. E olha só quem vai estar com a gente no Pop Verso de hoje, o responsável por esse sucesso, Chico Felitti. Chico, daqui a pouquinho a gente conversa, tá? Já venho, Mari e Letícia, até já. Até. Bom, a gente vai falar com o Chico mais tarde, então, aqui no programa, ao longo do programa, para falar sobre o sucesso desse podcast que conta uma história horrorosa. Uma história de uma mulher que escravizava outra mulher nos Estados Unidos. É realmente uma história muito chocante. E aí, Lê, a gente tá aqui também para falar não de uma história muito boa, né? Sim. A gente está aqui para falar sobre um caso recente nos Estados Unidos, um jovem de 25 anos que foi parado
enfim, por causa de uma infração de trânsito. E aí teve uma perseguição policial, ele saiu do carro correndo e aí a polícia atirou nele. Aí, ó, esse caso que tá aí na tela, no site da CNN, aconteceu em Ohio. E aí isso gerou um monte de protestos, como a gente tá vendo aí. E depois o corpo dele foi encontrado com 60 tiros. 60 tiros. Mais um caso de um jovem negro assassinado nos Estados Unidos, Lê. Mais um caso. Nunca para. 2 anos depois de George Floyd, que a gente não consegue respirar até hoje, assim como ele não conseguiu. E é mais um caso que só revela pra gente o quanto a gente precisa entender que a violência tem base no racismo estrutural, que a violência tem cor, porque não dá para esperar 60 tiros, né? 60 tiros dói a alma. E aí, para contextualizar um pouquinho aqui o que a gente está falando lá dos Estados Unidos, a gente separou alguns dados de lá para a gente entender um pouco. Então, 2 dados que eu separei aqui para contextualizar esse caso especificamente. Só 1 a cada 3 mortes nessas intervenções policiais aconteceu em supostos crimes com violência, ou seja, a maioria dos casos, na maioria das vezes, essas mortes acontecem quando essas pessoas são paradas numa infração de trânsito, como foi o caso desse jovem, por causa de ofensas não violentas, enfim, casos que supostamente não aconteceu crime, ou seja, não aconteceu algo, né, maior nesse sentido para isso acontecer. E além disso, quase 100% das vezes, 98% dessas intervenções policiais que aconteceram num recorte de tempo entre 2013 e 2022, os oficiais envolvidos não foram acusados formalmente. É número, mas é gente, né, Mari? É isso que dói. A falta de responsabilização por essas ações e a falta de punição a esses agentes que praticam essa violência policial contra os negros, no caso nos Estados Unidos, faz com que a impunidade continue, que essa violência que é estrutural, é histórica, continue acontecendo e você continue racializando as coisas, né? Trazendo para o Brasil um pouco, isso vem... a gente tem que voltar para 1888, por exemplo, para explicar por que isso acontece. Um pós-abolição, com negros deixados à beira da sorte, sem oportunidades iguais e com leis que até pouco tempo, no século XX, prendiam negros que eram pegos na rua fora de hora ou se não comprovassem um trabalho. Então a gente está falando de um racismo estrutural na sociedade americana que existe e brasileira também, que tem como resultado a violência que a gente vive hoje. E uma violência que atinge de um jeito desproporcional os jovens negros. A gente não está falando só dos Estados Unidos. Se a gente trouxer para o Brasil essa discussão, isso também acontece. Acontece. A gente tem dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou o seu anuário agora, essa semana, pouquinho tempo, mostrando o seguinte: a gente teve no ano passado 6.145 mortes, né? Pessoas que morreram em violência policial. A maioria delas, homens. Metade deles, jovens, com até 24 anos. E quando a gente vai colocar cor na conversa, 84,1% das vítimas são pretas e pardas. Então, no Brasil, a violência ela tem cor. A chance de um negro morrer pela polícia é muito maior do que um branco. A cada 4 horas, um negro é morto pela polícia. Então, a gente está falando de genocídio, que já era falado por Abdias do Nascimento, que foi um ícone do movimento negro, ator, escritor, parlamentar, ele falava sobre isso. A gente vive um genocídio silencioso que está na construção do Brasil, né? Então, é doloroso. E é uma violência, assim... Quando a gente fala nos Estados Unidos, no Brasil, um negro é morto a cada 4 horas. Nos Estados Unidos, a chance de um negro ser morto pela polícia é 3 vezes maior do que um branco. Então, é uma violência que tem cor. Infelizmente, ela tem cor, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. E ela tem cor e nome. Tem nome, tem cor, não tem punição. Lê, antes de você concluir, que a gente infelizmente já está encaminhando aqui, eu lembrei de um curta que ganhou o Oscar, que eu acho que é um curta que mostra muito essa discussão nossa. O nome do curta é Dois Estranhos. É um curta de 30 minutos ali, que está na Netflix, que mostra a história de um menino, um jovem negro, que tem um encontro com uma menina, ele tá super feliz, e aí ele sai da casa dela, vai pra calçada, acende um cigarro, e aí ele é parado por um policial branco, e ele morre. E aí o curta mostra um looping, eu lembro e eu arrepio, um looping. Ele morre e acorda na cama da menina, desce, não importa o que ele faça, o final é sempre o mesmo.
O final sempre acaba em violência. E o final desse curta mostra o nome de todos os jovens negros que foram assassinados nos Estados Unidos num recorte de tempo recente. Então é isso, tem nome. Tem nome, tem sobrenome e tem cor. E no Brasil não é diferente. Essa violência, Mari, peço licença aqui para relembrar, essa uma violência, ela é Genivaldo Jesus Santos, um homem negro de 38 anos, morto numa câmara de gás de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. É João Alberto, um homem negro, morto e espancado dentro de um supermercado. É Durval Filho, um homem negro, morto por um vizinho dentro do seu próprio condomínio, ao ser confundido com um assaltante porque tinha a pele preta. É Moise, um refugiado congolês, jovem de 24 anos, morto a pauladas. E é Evaldo dos Santos Rosa, morto com 80 tiros pela polícia carioca. Então tem nome, tem sobrenome. A gente fica até sem respirar. E é o que diz Conceição Evaristo, né? Não podemos desanimar, eu gosto de ver vamos terminar para cima, eu gosto de ver o copo mais cheio, mas ela diz o seguinte, a nossa autora, né, a escritora Conceição Evaristo: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Precisamos resistir. Tem nem o que falar. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Seguimos. Vamos para mais notícia. Olha só, hoje a gente começa a mostrar algumas notícias de um jeito diferente para você. Porque é isso, às vezes tem ali a notícia, você quer saber por que ela é importante, o que ela impacta na minha vida, o que vem depois. Então vamos começar falando sobre o 5G. A notícia é essa: a partir de hoje o serviço de 5G começa a ser oferecido aqui no Brasil. Em Brasília, a princípio, em 80% da capital, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. Ou seja, Brasília vai ser então a primeira cidade do país a ter essa tecnologia. Aí você olha e fala, ok, mas por que essa notícia é importante? Tem o nosso telão aqui, ó. Por que é importante? Porque a gente está falando da próxima geração de conexão, de internet, para você conectar o seu celular ou qualquer outro dispositivo sem fio. Uma tecnologia que, então, oferece uma velocidade maior, por exemplo, para você baixar, enviar arquivo e menor latência para você transmitir ali os dados em tempo real. O que é a latência? É o tempo que a informação leva para chegar no destino. Além disso, a gente está falando de uma tecnologia que, por exemplo, pode ajudar a fazer cirurgias à distância e tantos outros avanços. E aí você pergunta, ok, por que é importante, mas e o que vem depois? E é isso que a gente tenta responder. A Anatel disse que as próximas cidades, as próximas capitais que vão receber o 5G são São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Não tem data definida, mas é importante dizer também o recorte de mercado, porque a previsão é que essa implementação do 5G no Brasil tenha um impacto de mais de $1 trilhão no PIB até 2035, segundo um estudo que a Nokia encomendou. Então esse é o nosso jeito de mostrar a notícia aqui para você, então vamos continuar o Popverso que tem muito mais. Vamos para notícias de cinema, porque estreia amanhã Thor, Amor e Trovão. A gente está falando no novo filme da franquia da Marvel, um filme que estava sendo muito esperado, o segundo filme da sequência do Thor, que é dirigido pelo Taika Waititi. Quem é o Taika Waititi? Ele é um diretor que tem um estilo, digamos assim, muito específico. Ele já dirigiu Thor Ragnarok e tem muito dele nesse filme novo. Eu já assisti, tem aquela trilha sonora rock and roll absurda, incrível, que dá um super ritmo. Tem muita piada, muito humor, e o que eu achei muito interessante é que tem protagonismo feminino nesse filme. Então a Jane ali como a poderosa Thor, vale super a pena assistir. Então corram, amanhã estreia o novo filme do Thor. Além disso, em dezembro a gente também está ansioso para outro grande filme, Avatar 2. E tem uma história aí de que Avatar 2 vai ter 3 horas de filme. E aí a galera começou a criticar e tal, e o James Cameron, que é o diretor de Avatar 2, ele foi lá e falou o seguinte: não vai ninguém criticar não, porque muita gente faz o quê? Maratona a série. Então por que não vai assistir um filme de 3 horas? Ele mesmo disse que os filhos dele costumam assistir às vezes 5 episódios de 1 hora de uma série. Então qual que é o problema de assistir um filme ali de 3 horas? E ele disse outra coisa muito legal: a grande mudança de paradigma social que precisa acontecer, não tem problema se levantar e fazer xixi. Mas tem que escolher bem a hora, né, gente? Não dá pra sair fazendo xixi no meio do ápice do filme. Chegou a hora do nosso No Hype. E se tem uma coisa que tá no hype recentemente,
é o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Eu tô com ele aberto, inclusive, aqui no meu celular, só para vocês darem uma olhadinha, ó. A Mulher da Casa Abandonada, por enquanto, tem 5 episódios, eu ouvindo aqui, claro, né? E, ó, tem muita gente interessada nesse assunto, muita gente falando sobre isso. Então, a gente separou um tweet aqui do Casimiro. Casimiro, uma figura extremamente conhecida na internet, olha só o que ele fala. Alguém consegue resumir em um tweet que história é essa da mulher da casa do não sei o quê? Por favor, é um trabalho importante para a faculdade. Casimiro, o Pop Verso vai te ajudar. E o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar, encaminhar a sua mensagem, na verdade, para quem vai saber responder isso da melhor maneira. O Chico Felitti, que é o repórter que fez esse podcast, que contou essa história. Chico, dá para resumir em um tweet para ajudar nosso querido amigo Casimiro? Bem-vindo. Obrigado, Mari. Dá sim, vamos lá. A história de uma mulher que mora numa casa abandonada no bairro mais rico de São Paulo, que eu me aproximo dela por curiosidade e achando que ela precisava de ajuda, e descubro que ela é procurada pelo FBI por ter cometido um crime hediondo nos Estados Unidos. Se isso não despertar... Não, maravilhoso. Se isso não despertar o interesse de quem está aqui assistindo a gente, é impressionante essa história. E, Chico, é muito impressionante também o cuidado que você teve ao contar, né? A narrar essa história nesse podcast. A gente fez um post pedindo para as pessoas mandarem mensagens para você, para tirarem dúvidas sobre o processo, né, do podcast. E tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que é a pergunta da Tatinha. Ela mandou pra gente como você tá reagindo à espetacularização do caso, né? Porque você tomou muito cuidado ao longo da história, não falou o nome da vítima, então a história meio que fugiu do controle depois que ela foi divulgada, né? As pessoas começaram a visitar a casa, virou quase que um ponto turístico. Então, como você vem reagindo a isso? Eu tô reagindo com completa surpresa, porque quando a gente faz um podcast, é para, sei lá, 50 mil pessoas, se muito, assim, esse chegou em milhões. E daí, a partir do momento que começaram a mostrar a casa e essa história em programa policial, desses vespertinos da tarde, e botaram o helicóptero atrás e começaram a expor a vítima, que é uma coisa que a gente optou por não fazer, porque a Folha considera que essa pessoa tem o direito de prosseguir a vida dela, não cometeu crime nenhum, ao contrário da Margarida Bonetti. Eu fiquei bem surpreso e estou aprendendo a lidar, mas ao mesmo tempo que tem esse movimento de pessoas que estão esvaziando um pouco a história, tem muita gente levando a sério. Hoje a gente publicou um episódio como denunciar trabalho escravo, e eu acabo de saber que já tem centenas de denúncias. Então, acho que existe sim um outro lado positivo. É o serviço do jornalista, né, Chico? É muito importante isso e é um trabalho maravilhoso que você fez. Inclusive, a gente tem aqui algumas curiosidades sobre isso. O podcast está na lista dos mais ouvidos e compartilhados do Spotify. Como o Chico disse, o 5º episódio, né, saiu hoje. E aí tem outra pergunta aqui da Débora. Ela quer saber se você não teve medo de fazer esse podcast. Qualquer tipo de medo. Teve 2 momentos que eu tive bastante medo. O primeiro é quando eu entro numa empresa nos Estados Unidos, que é uma área de segurança nacional, porque eles trabalham para a NASA. Então, se eu fosse descoberto ali, eu seria deportado ou poderia acontecer uma coisa pior. E tem um momento que é um pouco spoiler, que ainda vem mais pra frente, que é quando eu confronto a Margarida Bonetti, que é essa brasileira que fugiu do FBI, e digo, eu sei que você é a Margarida Bonetti, e cobro dela uma resposta. Digo para ela, olha, eu vou fazer esse documentário, você pode participar ou não. E eu estou sozinho com ela na madrugada. Então não foi o momento mais confortável da minha vida, não. Pois é. E Chico, olha que interessante, tem muita gente dizendo aqui que faz parte do grupo Feliters. Você sabia que você tem fãs agora? Não sabia, prefiro viver sem saber. A gente pediu as mensagens e vários elogios chegaram, então... surreal, adoro, Chico, te amo. Inclusive o pessoal da produção aqui, ó, todo mundo apaixonado pelo seu trabalho, desde o podcast Beijo, Além do Meme. Todo mundo aqui adora o que você faz. Ó, mais uma pergunta da Tatiana. Como você encara o processo de apuração jornalística? Por onde começa? Como faz diferença o nosso olhar de jornalista para contar essa história, né? Porque te despertou ali uma curiosidade e olha o tamanho da história que você descobriu. Eu acho que o meu processo é muito pessoal, assim, começa sempre com uma curiosidade que é minha e que eu imagino que outras pessoas possam ter também. Então, nesse caso, era quem era essa mulher que andava com uma máscara de hipoglós na cara pela rua e morava numa mansão de milhões e milhões de reais abandonada.
E daí, no momento que eu fico obcecado, a palavra é obcecado, assim, eu fico obstinado e passo meses só pensando nisso, só fazendo isso, só investigando isso, só vivendo isso. Coitado de quem está do meu lado, assim, coitado do meu marido e da minha família. Eu fico realmente, é como se eu fosse arrebatado por um disco voador e eu só quero falar disso. Ô Chico, é importante lembrar também que você escreveu também um livro sobre outra figura também aqui de São Paulo, que é o Fofão, né? Um artista de rua que ficou conhecido como Fofão da Augusta. Ele foi finalista, inclusive, do Prêmio Jabuti de 2020. Esse livro foi publicado em 2020 mesmo, né? Foi, ele saiu em 2019 para 2020 e foi finalista no Jabuti de 2020. E você já está atrás de outra história? Sai agora em novembro, Rainhas da Noite, que é meu livro pela Companhia das Letras, o primeiro pela companhia, que é a história de 3 travestis que lideraram uma máfia no centro de São Paulo entre os anos 70 e os anos 2000. Então elas eram milionárias, tinham limousine, cada uma tinha 50 apartamentos. É uma história muito fascinante que nunca foi contada. Eu adoro, tô ansiosa. Chico, a gente tá aqui falando sobre o podcast, sobre o sucesso, né, que ele tá fazendo. São 5 episódios por enquanto, a gente muito ansioso pelos próximos. Mas, se a gente falar sobre o que o podcast traz, sobre a história mesmo, é uma história horrível. É a história de um crime hediondo. Então, qual é a sua preocupação para que as pessoas não percam o centro da história, né? Porque é isso, a gente está aqui falando sobre uma produção de um conteúdo, mas tem uma coisa muito mais importante no meio disso, né? Excelente pergunta, Mari, porque é isso, a gente está num mundo que tem séries sobre podcast, tipo Only Murders in the Building, já que a gente está falando de coisa pop. E daí eu acho que às vezes o ouvinte ou a ouvinte podem esquecer que aquilo aconteceu de fato. E aquilo representa o Brasil. O Brasil é um país campeão de escravização contemporânea. Então nós estamos discutindo uma história que é muito pesada, é muito triste, mas é um debate necessário, porque a gente ainda precisa peitar esse problema. A gente ainda precisa lidar com isso legalmente e socialmente. Então, não esquecer nunca que é de verdade e que isso aconteceu de verdade, não é ficção. Chico, obrigada. Adorei conversar com você. Imagina. Mais uma vez. Parabéns. Prazer todo meu. Obrigado. Parabéns mesmo pelo trabalho. A gente está ansioso. Quantos episódios a gente vai ter, então? Só pra galera ficar... São 7 com possível 8º. Possível 8º. Aí você deixa a gente tenso. Ok. Então tá bom. Obrigada, viu, Chico? Parabéns. Continue Eu que agradeço. fazendo esse trabalho super importante. Um beijo grande. Demais a entrevista com o Chico. E antes de encerrar o programa de hoje, já que a gente está falando aqui de podcast, mais uma notícia bem rapidinho. O Spotify está testando lá na Nova Zelândia uma ferramenta para você conseguir gravar, editar ali, colocar o seu podcast direto na plataforma. Eles compraram uma empresa, o nome da empresa é Anchor, que já faz isso, já é especializada em produzir esse tipo de áudio, e aí eles estão testando na Nova Zelândia. A gente não sabe ainda como vai funcionar isso direito, mas se chegar aqui no Brasil, a gente promete que conta para todos vocês. E agora não tem mais tempo para nada. Popverso volta amanhã. Um beijo, gente!